Paz família, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso canal FD Iuris. E hoje no nosso podcast vamos abordar sobre o novo regime jurídico das faturas e documentos fiscalmente relevantes. E nesse tema, ou para abordarmos sobre esse tema, nós temos alguém que vocês já conhecem, que é o Dr. Eide Cunha. Dr. Eide, seja bem-vindo ao podcast do canal FD Iuris. Como é que o doutor está? Graças a Deus estou bem. Quer dizer, bem não, né? Estou incomodado. Certo. Estou com algum problema de saúde, mas é algo recente e dá para gerir. Certo. Exato. Certo. Eu acredito que os nossos seguidores já, nessa altura, já conhecem muito bem o Dr. Eide. O Dr. Eide já esteve em 2 episódios com a doutora Kátia Moura. E, inclusive, a doutora Kátia Moura hoje completou mais um ano de vida e feliz aniversário à doutora Kátia Moura. Vamos avançar com o nosso tema, onde nós vamos abordar sobre essa questão do novo regime jurídico das faturas, documentos fiscalmente relevantes, onde nós vamos ver se é uma ameaça às micro, pequenas e médias empresas ou uma solução à medida do sistema fiscal angolano. Em primeira instância, Dr. Eide, eu gostaria de saber o que é, em termos práticos, o novo regime jurídico das faturas e documentos fiscalmente relevantes. Ok, o novo regime jurídico das faturas e documentos fiscalmente relevantes, na verdade é um diploma, né, que vem obrigar os contribuintes, as pessoas singulares ou coletivas, a emitirem faturas, não é? A quando das suas atividades econômicas e afins. Exato. Ok. E quais foram os principais motivos que levaram o Estado angolano a implementar este regime? Ok. A princípio, e se calhar como uma forma de um incremento à resposta à primeira pergunta, do ponto de vista prático, o regime jurídico das faturas e documentos fiscalmente relevantes, na verdade, é um diploma que vem definir ou determinar qual é o documento ou quais são os documentos que devem automaticamente ser emitidos a quando de qualquer operação ou transição do ponto de vista econômico. Certo. E uma das razões que tenha feito o Estado, por exemplo, implementar ou alterar o regime jurídico das faturas e documentos fiscalmente relevantes, antigamente nós tínhamos o decreto 292/18, hoje temos o decreto 71/25, desculpa. Na verdade, as razões são um pouco equiparadas às que fez com que o Estado alterasse o anterior, o 149/13. É, a princípio, no intuito de tentar reconverter a economia informal para a economia formal, dar sustentabilidade ou suporte ao procedimento do IVA, porque o IVA é um imposto altamente eletrônico e só se processa num sistema de faturação consistente, e é garantir a receita, né? Porque a tributação só ocorre se existir um sistema de faturação transversal que alcança todo mundo, todos os contribuintes, e consistente, né? Que não é tão fácil de manipulação. Então são essas, entre outras, por exemplo, é fazer com que todo mundo solicite, emita fatura na transição de bens ou prestação de serviços. Mas para que alguém emita, para que exista essa consistência, por um lado tem que ter uma obrigação, uma solicitação de quem adquire o serviço, a solicitar a devida fatura. Sim. Entretanto, por isso é que nós vamos identificar aí alguns elementos novos, como a fatura premiada, entre outros. Ok. E falando sobre o novo regime jurídico ligado às faturas, certo? E documentos fiscalmente relevantes, eu gostaria de saber quais são as alterações mais relevantes que esse regime trouxe. Ok. Pronto, trouxeram várias alterações, vamos limitar-nos a algumas. Uma delas é mesmo o próprio âmbito de aplicação, não é? Ou a obrigatoriedade de emissão de faturas. A princípio, o regime jurídico anterior falava que as faturas devem ser emitidas para todo residente em Angola, né? Toda a operação localizada em território nacional, praticada por um sujeito passivo ou uma pessoa singular ou coletiva na sua atividade comercial, na atividade industrial, na atividade civil, com ou sem forma comercial. Mas esse vem a estender um pouquinho, falar da atividade econômica. Por quê? Porque existem alguns contribuintes, algumas pessoas singulares ou coletivas, que não praticam atividade comercial, mas praticam atividade econômica. É o que acontece, por exemplo, com o exercício da advocacia, não é? Okay. É atividade econômica, mas não é atividade comercial. Sim. O próprio regime jurídico também veio aqui
pronto, ultrapassar uma questão, se calhar, problemática ou discutida naquela altura. Por quê? Porque o anterior regime trazia aqui requisitos, né, que os documentos comerciais tinham de ter. Por exemplo, identificação do comprador e vendedor, tem que ter lá imposto, um conjunto de requisitos. Só que o Estado, por exemplo, às vezes participando da atividade econômica, estabelecendo relação com os demais contribuintes, o Estado muitas das vezes emitia documento que não estavam ajustados às exigências do regime jurídico. Então, a nova lei, o novo decreto também veio aqui dizer que o documento emitido pelo Estado ou passado pelo Estado já é considerado, nos termos do novo decreto, como um documento aceite. Né? Por quê? Porque quando eu vou adquirir um serviço ou um produto a uma determinada pessoa singular ou coletiva ou ente equiparado, eu tenho, por exemplo, de ter a fatura como uma forma de justificar a despesa para reduzir, por exemplo, o imposto a pagar, para pagar um imposto justo. Ok. Então, se eu não tiver esse documento ou esse documento não estiver em conformidade com a lei, não tenho esse benefício de desconto, não posso, por exemplo, deduzir IVA. Entretanto, o Estado trouxe também, implementou esse ponto. São vários pontos. Tem também a questão da fatura ou a faturação eletrônica, que é uma das questões bem mais delicadas introduzido pelo novo decreto presidencial, o que significa dizer que hoje em dia os contribuintes vão emitir faturas que vai comunicar imediatamente em tempo real à Administração Geral Tributária, o que vai mitigar a fuga ao fisco. Ok. Ou seja, eu emito uma fatura, cai já no sistema da AGT que a empresa A emitiu uma fatura para a empresa B, o valor da fatura, por exemplo, é X, não é? Ou Y. A fatura premiada também, como uma forma de incentivar as pessoas singulares, por exemplo, a pedirem fatura quando vão para um mercado. Né? Por exemplo, nós quando vamos, acho que na cidade da China, em outros mercados informais, os chineses, né? ou os estrangeiros lá vão te perguntar com fatura ou sem fatura. Né? Sim. Entretanto, hoje em dia, por exemplo, a fatura premiada é um incentivo às pessoas singulares a pedirem fatura. Não é? Exato. Então, são essas algumas novidades, né? Certo. Eu gostaria de saber se para as pequenas, médias e microempresas, será que esse novo regime das faturas chega a ser um avanço ou um desafio maior? Olha, é um grande avanço para o Estado e para o nosso sistema tributário e um grande desafio para as micro, pequenas e médias empresas. E também lhes alcança, né? Por que é um desafio? Porque, primeiro, é que o regime jurídico não é, né, o novo decreto presidencial não é tão simples, é um pouco complexo, Certo. o que significa dizer, e como ela está sujeita até a estas empresas, significa dizer que estas empresas, a princípio, precisarão de ter um técnico, um consultor, né, empresarial, um especialista em direito tributário, um contabilista, para facilitar o entendimento da mesma e aplicarem sob pena de, né, incorrer a coimas, né, a incumprimento. E depois vão ter que fazer um investimento, o que vai, se calhar, pesar um bocadinho no bolso das micro, pequenas e médias empresas. Se calhar não vamos chamar muito aqui as pequenas nem as médias, mas as micros, né, que são empresas que, do ponto de vista do seu poder econômico, são bem mais, né, bem mais baixas. Entretanto, é esse desafio que vai trazer para elas. Ok. E quais são as principais dificuldades que os pequenos empresários estão a enfrentar para se adaptarem a esta nova realidade? Olha, dizer que já estão a enfrentar para se adaptar, não diria muito, porque conheço ainda poucos, porque o regime é novo. Só para ter uma ideia, entrou em vigor esse mês de setembro. Certo. Exato. Mesmo a faturação eletrônica entraria em vigor, ou seja, do ponto de vista do decreto já entrou em vigor no dia 22, mas saiu um comunicado da AGT, né, que entrará em vigor a partir do dia 1 de outubro, que vai se aplicar durante esse período transitório de 1 de outubro até 31 de dezembro, sem penalizações à faturação eletrônica, e entrará oficialmente a partir do dia 1 do ano seguinte, né, de janeiro, já de forma bem exigente, né? Impositória, assim posso dizer. Agora, a nível de custos, será que podemos afirmar que este regime cria um peso adicional para os negócios de menor porte? Exato. Primeiro quero dizer ao Dr. Gilton, se em algumas questões eu não tiver a ser assim bem exaustivo, pode sempre voltar a perguntar de forma diferente, Certo. porque também estou a tentar fazer um esforço de não me alongar muito, porque Ok. eu tenho esse problema, às vezes me alongo nas respostas. Sim. Exato. De facto, porque primeiro o novo regime jurídico vai exigir mais dos produtores de softwares
e as tipografias, por exemplo, vão ter que investir um pouquinho mais nos seus sistemas, naquela combinação, né, ou ligação de comunicação de dados, Sim. o que pode fazer com que os softwares, sobretudo aqueles que tenham o quesito da faturação eletrônica, tenham um investimento maior. Ok. E hoje em dia, só para ter uma ideia, empresas que são micro, as empresas bem pequenas também já poderão ter a exigência de ter um software que, pronto, né, que tenha o elemento da faturação eletrônica. Por quê? Porque o novo decreto presidencial diz assim: está sujeito à faturação eletrônica, já desde o início, todas aquelas empresas, os grandes contribuintes e as empresas, independentemente do regime do IVA, por exemplo, que tiverem relações com o Estado, que são fornecedores do Estado. Existem empresas pequenas, por exemplo, que prestam serviço ao Estado ou vendem algum produto ao Estado. Essa terá de ter a faturação eletrônica. Certamente vai ter que ter uma exigência enorme. Eu não consigo imaginar uma empresa dessa sem ter um contabilista e sem ter um software desse, porque é exigível, né? Entretanto, vai ser um custo. Pronto, né? Os gastos pelas empresas consideramos investimento, né? Mas de facto as empresas vão desembolsar um pouco mais, as pequenas, vão fazer um esforço. Do jeito que eu vejo o novo decreto presidencial para aqueles que têm relação com o Estado e estão sujeitos à faturação eletrônica, só vão ter duas hipóteses. Ou vão ter que se sacrificar enorme, sobretudo as pequenas, as grandes nem tudo, né? Nem tanto. As pequenas vão se sacrificar muito para continuar a operar no mercado ou vão ter de fechar mesmo. Ok. Exato. Agora, será que esse nível de custos, será que podemos afirmar que este regime cria um peso adicional para os negócios de menor porte? De facto, vamos supor que o doutor constituiu uma firma esse ano, ainda não faturou tanto, se calhar está a faturar até o momento, até um período que nos encontramos em setembro, faturou 7 milhões. Sim. Mas até o momento emitia uma fatura pelo bloco. Fatura do bloco, que são as faturas tipográficas, não sei quanto é que está, mas nessa altura deve estar 6.500. Mas vem, em média, 100 faturas. Ok. Então é como se tivesse, se for 6 mil por 100, penso que cada fatura são 600, se não estou em erro. Deve estar a custar isso. Entretanto, repare que o custo unitário de uma emissão de fatura são 600, né? Acho que é isso, 600 quase. Não sei se fiz bem os cálculos. 6 mil dividido por 100 são 60, não é? 6 mil por 100, Sim. sim, são 60. Então o custo unitário é 60. Entretanto, se for por faturação eletrônica, o investimento acaba sendo maior. O custo por fatura pode ser baixo, mas o investimento inicial para suportar, para poder emitir fatura será enorme, porque vai ter um software de faturação que anualmente pode pagar se calhar uns 200 a 300 mil kwanzas, ou pelo menos 200 ou 100 e tal. Ok. Se nós buscamos o custo por mês só do sistema de faturação é enorme. Depois vai ter que ter um contabilista, então certamente vai ter um investimento adicional que pode dificultar na operacionalidade do negócio. Ok. Será que as micros, pequenas e médias empresas angolanas estão tecnicamente preparadas para a exigência de software, de faturação e digitalização fiscal? Olha, as médias e as pequenas empresas, eu penso que, se calhar, vou chutar empiricamente porque eu não fiz um estudo, eu acho que devem estar, se calhar, 60%, 70% preparadas, né? Porque as pequenas empresas já têm uma faturação que justifica, as médias também que justifica e pronto, né? Nem deviam não estar preparadas. Certo. Mas as microempresas, um grupo se calhar muito reduzido possa estar, mas um grupo muito grande não. Por quê? Porque isso é uma questão de investimento e de cultura. Certo. Porque o nosso tecido empresarial é maioritariamente micro e esse grupo micro muitas das vezes não tem nem sequer cultura. Não tem cultura de ter contabilista, não tem cultura de pagar imposto. Então, diria que tem a cultura da desorganização, né? A desorganização está um pouco alinhada também né? Sim, A falta de conhecimento, muitas das vezes. Então, eu diria que grande parte das micro não está preparada. Grande parte, digo isso por uma questão de experiência. Convivemos muito com microempresas, microempresários. Não estão preparados. Primeiro é uma questão de cultura, depois é uma questão mesmo de verbas. Vamos ver como é que vai ser, se os softwares vão estar mais ou menos acessíveis. certo. Exato. E para aquelas empresas que podemos dizer que estão preparadas, será que há alguma vantagem para aquelas empresas que
podem se adaptar ou que vão se adaptando com esse novo sistema? Olha, vantagens sim, né? Existem vantagens dos dois lados, principalmente para o Estado, porque o Estado vai controlar melhor, vai reduzir ou mitigar a fuga ao fisco, sobretudo para aquelas que forem ou estiverem sujeitas à faturação eletrônica. Do ponto de vista das empresas, essas empresas, qual é o benefício? Melhora a organização e o posicionamento no mercado. Exato. Eu acho que todos nós, ou grande parte de nós, como clientes dessas empresas, ou consumidores, ou agentes econômicos também, nós olhamos de forma diferente para uma empresa que emite fatura para uma empresa que não emite. Ou para uma empresa que emite tipograficamente, que é dos blocos, para uma empresa, por exemplo, que emite do software de faturação. Certo. Depois, o software de faturação também permite ter uma melhor organização, né, e controle, por exemplo, daquilo que entra e daquilo que sai. Ok. Não é? É o controle melhor, arquivo melhor, né? E facilmente eu posso comunicar ou transmitir. Por exemplo, eu estou cá em Luanda, nós temos o escritório em Benguela, e facilmente, por exemplo, uma fatura emitida pelo software pode ser partilhada em segundos de Benguela para Luanda, de Luanda para Benguela. Ok. Em caso de fiscalização, por exemplo, da Administração Geral Tributária, facilmente nós conseguimos fazer prova, fazer chegar à Administração Geral Tributária, porque até está previsto na lei, no Código Geral Tributário, por exemplo, esses documentos têm que ser arquivados por um período não inferior a 5 anos. Certo. Uma fatura tipográfica do papel facilmente se perde, molha, se tiver algum imprevisto, alguma ocorrência negativa. Sim. Essa aí pode ser armazenada digitalmente. Então, eu penso que essas são algumas vantagens que eu posso elencar aqui, se calhar posso ter me esquecido de algumas, quer seja para o Estado, quer seja para os próprios sujeitos passivos. Ok. O doutor Eide já mencionou acerca disso, né? Mas mesmo assim eu gostaria que o doutor Eide frisasse a quando desse assunto. Que, em que medida ou será que este sistema aumenta a credibilidade das empresas junto às instituições financeiras e investidores? Eu sei que o doutor Eide, mesmo sem fazer essa pergunta, já acabou meio que respondendo isso, falando sobre as vantagens e desvantagens. Exato. Sim, aumenta a credibilidade, né? Porque é um meio de prova sustentável, né? É um meio de prova transparente. Por exemplo, hoje em dia o software de faturação tem que ter, por exemplo, a referência da certificação do mesmo software por parte da AGT. A princípio, se é uma fatura de um software certificado pela AGT, já dá uma certa credibilidade para o banco, por exemplo. Ainda mais as empresas que estão a faturar eletronicamente. E, sobretudo, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um crédito. Eu, se for para o banco para solicitar um crédito, o banco vai me solicitar, por exemplo, o documento, a certidão de não... Antigamente chamávamos de certidão de não devedor. Na verdade, o banco pede parte da documentação, por exemplo, que advém do Estado para atestar mesmo a minha credibilidade. Certo. Para ganhar alguma confiança, para ver se é viável ou não financiar-me ou não. Então, com o sistema de faturação eletrônica, eu acho que é melhor assim nesse quesito, conforme já havíamos respondido há pouco tempo, né? Exato. E em que medida a digitalização fiscal contribui para a transparência e combate à evasão? Primeiro é que é fácil de consulta. Ok. Segundo é que, ainda mais agora a faturação eletrônica, a AGT a cada segundo vai ter noção da sua atividade, né, e daquilo que realmente está a faturar. Em terceiro ponto, é que é possível a comunicação ou inter-relação de dados. Só para termos uma ideia e alguma coisa que foi implementado já com a introdução do IVA. Quando eu vendo uma certa fatura, né, um certo bem, eu presto um serviço. Certo. Quando eu emitir uma fatura, eu vou ter que colocar a identificação, né? Os regimes que falam sobre faturação obrigam a identificação do vendedor e a identificação do comprador. Ok. Quando eu coloco a identificação, por exemplo, do comprador, eu vou colocar o nome, o NIF e endereço, por exemplo. Certo. Perdão. E isso fica identificado na fatura e fica registrado também em outros elementos ou campos do próprio software de faturação, que é de fácil solicitação e expensão para a AGT a qualquer momento. E depois o que é que acontece? Quando nós emitimos aquela fatura, a fatura gera um outro ficheiro, que é o ficheiro SAFT. É uma espécie de um relatório de venda mais avançado, né? Com mais informações. Onde vem informações do dono do produtor, o responsável, né? O produtor do software, a empresa que vende, a empresa que adquire, o que vendeu vem lá no SAFT, o número de documentos emitidos naquele período, por exemplo, a hora que se emitiu o documento. Então, repare, está tudo interligado.
A partir do meu SAFT, consegue-se identificar, por exemplo, a quem eu vendi, em que momento eu vendi e o que eu realmente quero. Vendi, quantas faturas eu emiti ou documentos eu emiti. Então, a tributação depende muito disso. Em contrapartida, quem adquire também tem a obrigação de submeter um anexo ao mapa de fornecedores, onde vem informação de quem adquiriu, o que adquiriu, em que momento adquiriu. Repare, se a AGT, por exemplo, analisar o anexo de fornecedores, por exemplo, do comprador, lá vem as empresas a quem ele adquiriu. Se eu adquirir, por exemplo, né, um produto A ou B na empresa, por exemplo, XPTO, não é? Então, certamente que a empresa XPTO vendeu para mim. Então, quer dizer que tem que estar também nas faturas ou no relatório de faturas ou de venda da empresa XPTO. Ok. Se tiver, por exemplo, no meu anexo, não tiver na empresa XPTO, então a empresa XPTO tem que correr a fuga ao fisco, está a manipular. Então, essa é uma das vantagens do sistema de digitalização e de faturação eletrônica. Certo. Exato. Certo. E será que há espaço para este regime simplificar no futuro a relação das empresas com a administração tributária? Eu penso que vai. De facto, esse sistema de faturação eletrônica, né, a tecnologia já tem simplificado e a digitalização já tem simplificado bastante. Só que o problema tem sido o estado da nossa plataforma, o nível, se calhar, de internet e também, se calhar, o número de técnicos, né, nas administrações, nas reparações fiscais. Sim, são detalhes que realmente precisamos verificar, principalmente nas instituições públicas. Exato. A questão da literacia também. Sim, sim. Sim. E agora vou para algumas questões que pensem serem mais individuais. Gostaria de saber mais na visão do Dr. Eide, certo? Que medidas de apoio o Estado deveria implementar ou poderia implementar para facilitar a adaptação das médias, pequenas e microempresas? Eu penso que uma das medidas, porém, se calhar não tenha feito talvez da melhor forma, não sei, se calhar os juristas poderiam dizer melhor sobre isso, os advogados, que é a questão do... Pronto, temos o decreto entraria em vigor no dia 22, né? Depois o Estado, por meio de um ato administrativo, não sei se aquilo foi um comunicado ou uma circular, ou um instrutivo, mas é por ali, me parece ser um comunicado, derroga temporariamente o período de entrada em vigor, né? Provavelmente do ponto de vista normativo não está bem, né? Por causa da hierarquia dessas normas. Mas pelo menos o Estado já tomou uma medida de apoio. Certo. Ou seja, dada a complexidade, em vez de entrar em vigor no dia 22, entra no dia 1. Né? Não estamos a discutir a questão, o mecanismo, o meio que usou para aplicar usar, né, desse benefício, por exemplo. Outra também é que o Estado colocou, né, de apoio, é o facto de 1 de outubro até 31 de dezembro, as empresas, por exemplo, sujeitas ao novo regime, sobretudo da faturação eletrônica, vai ser um período que elas vão estar a ensaiar, a exercitar, a testar, a se adaptar. Certo. Vão estar isentas de qualquer multa, vão estar desoneradas de qualquer acréscimos legais. Ok. Na medida do Dr. Eide, esse novo regime é considerado como uma ameaça ou uma solução à medida da economia angolana? Uma ameaça ou uma solução? É uma solução e uma ameaça. Eu acho que as duas coisas, depende muito da perspectiva, né, de que vamos analisar. Certo. É uma grande solução para o Estado e para a economia, de facto, mas uma ameaça para aquelas pessoas que não estão preparadas Ok. e que se calhar levariam mais tempo para se preparar, principalmente aqueles que faturam pouco. Sim. Existem aqueles que têm sonho, querem empreender, têm uma grande visão, mas não têm capital. Sim. Então, para esses que não estão preparados, primeiro financeiramente, ou primeiro, se calhar intelectualmente, depois financeiramente, vão ter que se preparar. Porque se não conseguirem entrar, adaptar-se, obviamente é uma grande ameaça, vão extinguir-se do mercado. E como conciliar a necessidade de arrecadação do Estado com a realidade das micro, pequenas empresas? Eu penso que o Estado deve implementar o que está implementado de facto, gradualmente, olhar sempre nas micro, pequenas e médias empresas, olhar para o impacto que traz para estes, definir sempre os regimes simplificados sempre que é possível, até vermos a funcionalidade dos mesmos. Por exemplo, nesse decreto, é uma crítica que eu faço, né? Posso chamar assim de uma crítica ou uma observação. O Estado, por exemplo, diz assim, está sujeito à faturação eletrônica os sujeitos passivos do IVA, porém não isentos.
não está escrito assim, né? Estou já a tentar resumir, a trazer as minhas palavras, mas diz que está sujeito à faturação eletrônica os contribuintes do regime geral, regime simplificado do IVA. Os que estão na repartição fiscal dos grandes contribuintes, mas também fala, por exemplo, para aqueles que têm relações com o Estado, que são fornecedores do Estado, independentemente do regime. Então, o que acontece? É um cuidado que eu acho que o Estado tem que ter. Nem todo mundo que presta serviço ao Estado ou prestou algum serviço ao Estado, por exemplo, tem poderio financeiro para estar sujeito à faturação eletrônica. Sim. Eu, por exemplo, conheço alguns contribuintes. Depois a questão é, esse que presta serviço ao Estado, esse fornecedor do Estado, qual é o critério para considerar fornecedor do Estado? Não é? Será que basta uma venda? Devia, se calhar, ter um período, né, reiterado de vendas ou de prestação de serviços, por exemplo. O decreto é omisso quanto a esse aspecto. Mas é aí onde eu olho, né? Então, eu acho que essa forma seria bem benéfica. Sim. Para achar esse equilíbrio de exigência da arrecadação, mas em contrapartida sem romper, sem devastar com a economia angolana, né? Porque já está mais do que provado que as pequenas e médias empresas são as que mais contribuem para a economia nacional. Isso é verdade. Exato. Isso é verdade. Nos mais variados aspectos, né? E já falamos até nos outros podcasts, acho que não precisamos aqui aprofundar, né? E, na visão do doutor, o que falta para transformar esta medida em algo realmente positivo para todos os agentes econômicos? Pronto, eu acho que já passamos um pouco por ali. É mesmo garantir a operacionalidade do mesmo. É olhar para as microempresas, não passar a mão na cabeça, não é? Mas certamente não aplicar as imposições que se calhar não lhes são a medidas, não é? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Aplicar e fiscalizar com o tempo, né? Provavelmente vamos ver muitos atos normativos, né? Administrativos, muitos comunicados da AGT, se calhar derrogando alguma coisa, dando algum esclarecimento, porque, na verdade, eu acho que estamos todos a nos preparar, né? Quando digo estamos todos a nos preparar, as empresas, os empresários, nós técnicos de contabilidade, os consultores empresariais, até mesmo a Administração Geral Tributária. Há um comunicado, eu lembro de chegar a ver uma notícia, já não lembro bem em que jornal que eu cheguei a ver, que pelo menos aqui em Angola existe um número de contabilistas bem reduzido comparado com o número de empresas que realmente existem. Okay. E eu gostaria de saber qual seria ou qual poderia ser o papel dos contabilistas e também das pessoas que lidam com questões fiscais durante esse período de transição. Ok. Olha, na verdade, isso é uma questão bem delicada. Eu também vi esse comunicado. Eu acho que são, em média, 6.000 contabilistas, mas os contabilistas que referiu-se aí são os contabilistas certificados, porque, de facto, também esses é que são, do ponto de vista legal, são considerados contabilistas. Certo. Então, são 6.000 para 160.000 empresas. Por acaso, eu não fiz um estudo para averiguar essa medida, ou essa informação, mas, de facto, o número de empresas é enorme em função do número de contabilistas certificados. A AGT também fez um pronunciamento, fez um comunicado que a partir do dia 1 de outubro, eu até vou só pegar o telefone se calhar para fazer um pequeno cálculo, a partir do dia 1 de outubro, as empresas que forem constituídas terão a obrigação de ter um contabilista, fazer a indicação de um contabilista para que tenham um NIF ativo. Caso contrário, o NIF será suspenso. Também é uma das medidas que eu acho inadequadas. Primeiro é que fere a lei, né? É ilegal, provavelmente é inconstitucional. Eu não vou falar categoricamente porque eu não sou jurista. Obviamente, os juristas que estão aí a me assistir depois podem identificar os meus erros de palmatórias e virem atrás de mim. Não, desculpe cortar, doutor Eide. Quando o doutor Eide mencionou isso, na minha cabeça veio o seguinte. Se há necessidade de ter um contabilista em cada uma das empresas, daqui a nada também vão exigir um advogado ou um jurista em todas as empresas, pelo menos alguém a tratar das questões jurídicas de cada uma das empresas. E depois também vamos pedir mais uma outra entidade ligada a outra área de trabalho. Exato. De facto, o que acontece? Eu às vezes perco o fio rápido, mas não me lembro muito bem da pergunta inicial, mas vou só terminar com esse ponto. Pode? À vontade. Sim. A pergunta era a seguinte. Qual deve ser o papel dos contabilistas e consultores fiscais nesse processo de transição? Sabendo que estamos a passar para esse novo regime. Qual é o papel dos contabilistas e dos consultores fiscais?
Exato, exato. E vou já ligar com o ponto, com a informação que partilhou. E eu estava a falar, por exemplo, dessa obrigatoriedade, não é? Entretanto, eu penso que essa obrigatoriedade está um pouco à margem da lei, fora, sem mesmo olhar para a Constituição, se nós olharmos para essas leis ordinárias, por exemplo, o Código Geral Tributário, entre outros, olhamos para o Código do Imposto Industrial, nem toda empresa tem a obrigação de ter contabilidade. E se nem toda empresa tem a obrigação de ter contabilidade do ponto de vista legal, estamos a falar aquilo que a lei chama de contabilidade organizada, não é? Embora existam outros aspectos discutíveis. Então, o contabilista não é obrigatório para todas as empresas. E depois existem muitas desvantagens ali, porque nem toda empresa tem condições de pagar um contabilista, Isso nem é todas. verdade. Porque o contabilista traz um custo de estrutura enorme, não é? Entretanto, o papel do contabilista deve ser, primeiro o contabilista tem que pesquisar, tem que se capacitar, tem que ter autorresponsabilidade. Os escritórios de contabilidade, eu penso que nessa altura vão auxiliar bastante, dado o número de empresas que existem, face o número de contabilistas que é bem reduzido. Por quê? Porque um escritório pode ter, por exemplo, 3, 4, 5, 10, dependendo da dimensão do escritório, técnicos de contabilidade que vão estar a trabalhar sob orientação de um contabilista. Então, acho que dava para equilibrar minimamente o número de contabilistas certificados face ao número de empresas, mas ainda assim é uma realidade complexa, muito difícil. Só para termos uma ideia, são 160 mil empresas, dividido por 6 mil contabilistas. Se nós fizermos esse cálculo assim taxativo, daria uma média de por aí 26 empresas, se não estou em erro, 27 empresas, próximo disso, média por cada contabilista. Mas sabemos que um contabilista, do jeito que nós estamos a ver, com as exigências enormes que existem, um contabilista acompanhar 27 empresas é muito difícil. Sim. A contabilidade não será, se calhar, bem feita. É muito difícil mesmo, porque nós até aqui em Angola, muitos de nós não fazemos contabilidade pura, né? Não cumprimos com o fim de facto da contabilidade. Nós não emitimos relatórios regulares, bem preparados. Não estou a dizer todos, né? Alguns, porque a AGT suga muito o nosso tempo. Sim. Existem muitas leis e muitas das empresas aqui não têm fiscalistas, não têm departamento jurídico, não têm departamento de tributação, sobretudo as pequenas empresas, né? Ou as micro, desculpa, né? Do ponto de vista legal, as pequenas não, as microempresas, né? Sim. Portanto, essa dificuldade que os contabilistas vão tendo, as empresas vão ter, e é assim que o contabilista, eu acho que deve se desdobrar, Certo. principalmente os escritores de contabilidade, eu acho que têm um grande papel nesse processo. E já estamos bem no final do nosso programa, do nosso podcast. Eu gostaria que o doutor Eide deixasse pelo menos alguns conselhos para os nossos empresários. Eu gosto de falar para os empresários, sobretudo aqueles que são pequenos, porque eu tenho mais experiência com muitos deles. Primeiro mesmo, procurar se informar, se inteirar, porque eu acho que os empresários, os microempresários ou empreendedores, desleixam-se muito, ignoram muito, não vão atrás da informação, sobretudo essa informação que lhes afeta de forma direta, Certo. que está ligada com a gente, ou as obrigações que as empresas, né, têm, do ponto de vista comercial, do ponto de vista tributário, do ponto de vista laboral. Alinham-se aos profissionais ligados à área, contabilistas sobretudo, os advogados especializados em direito tributário, se calhar outros afins em direito comercial, porque às vezes o problema do empresário começa já na Constituição. Por isso é que a AGT também está a tomar essa medida da indicação do contabilista. Os empresários constituem a empresa, não conseguem observar os regimes, as obrigações começam ali, vão já para um regime que em 6 meses, em 1 ano, sujeita a uma multa acima de 1 milhão, e às vezes é um jovem como eu, não tem condições para incorrer a essas multas. A empresa tem um conjunto de outras despesas, como renda, salário, que não podem esperar. Então tem que se informar gradualmente, tem que se alinhar aos profissionais ligados à área e valorizar os contabilistas, valorizar os advogados e os outros profissionais afins, tem que fazer isso. Tem que ter autorresponsabilidade, estar mais por dentro do negócio. Não dá mais para abrir negócio simplesmente por abrir, por vaidade, por imitação. Eu penso que essas são, e aliar-se, se calhar, a, né, ser participativo. Mesmo que tu tenhas um contabilista ou um consultor, não ignora. Tenta acompanhar, tenta estar por dentro, tenta pedir esclarecimento, porque depois também temos alguns profissionais não totalmente preparados ou bem preparados, uns que não são muito éticos também, não é? Certo. Exato. Então, se confiar demais, é melhor que ele estude um pouco também, para pelo menos quando o contabilista falar com ele sobre declaração, sobre IVA, sobre portal, ele esteja por dentro. Então, eu acho que são esses os conselhos, né, que eu deixo. Certo. Mais uma vez, doutor Eide, muito obrigado mesmo por contribuir com esse conhecimento. A FDEUS mais uma vez agradece por ter o doutor aqui conosco.
E de recordar que a FD Iures é uma editora, é uma livraria, é podcast e também uma academia. Então, se pretende adquirir algum livro, seja lá qual for, ligado à área jurídica, é só entrar em contato com a FD Iures. E para quem intenciona também escrever um livro, é só entrar em contato com a FD Iures, que nós iremos tratar de todos os procedimentos para a elaboração desse manual, desse livro. Estamos juntos, até a próxima. Deus abençoe.